Olá pessoal, eu sou o professor Cláudio, educador de trânsito. Seja bem-vindo ao canal Falando de Trânsito. Quero aproveitar e pedir para você seguir o canal, dar aquele seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você sabe como é feito o processo para você obter a sua habilitação, a sua primeira habilitação? Não sabe? Então nós vamos descobrir já já, depois da vinheta. O processo de habilitação, de acordo com a Resolução 168, diz o seguinte: o candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC, para conduzir aquelas cinquentinha, e também a PPD, que é a permissão para dirigir, que é a primeira habilitação que você tira, na verdade, ela não é necessariamente uma habilitação, mas é a entrada. Ninguém consegue chegar na habilitação definitiva sem passar pela PPD, não nesse processo atual que nós estamos. Os pré-requisitos. Primeiro é ser penalmente imputável, ser maior de 18 anos. Mas por que ele colocou penalmente imputável e não colocou logo ser maior de 18 anos? Porque a pessoa pode ter 20, 25 anos e ela não ser penalmente imputável, ou seja, não pode se imputar crime nessa pessoa. A pessoa pode ter um problema de retardo mental ou algum problema desse tipo e ela, perante a lei, ela não é considerada uma pessoa imputável. Então, ela é inimputável, então ela não pode tirar a habilitação, porque ela não pode responder por crime, tá? Com esses motivos. O segundo é saber ler e escrever. Então quer dizer que eu não preciso ter faculdade para poder tirar minha primeira habilitação. Não, é só saber ler e escrever. O terceiro é possuir documento de identidade ou equivalente. O que ele quer dizer com equivalente? Ele quer dizer que se você tiver uma identidade de outro órgão, mas que essa identidade seja reconhecida, ela também serve, tá? Sem problema nenhum. Por exemplo, o militar, a carteira de identidade militar dele serve. O advogado, a OAB dele serve. E também possuir o cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF. O processo de habilitação do condutor, após o devido cadastramento dos dados informativos do RENASC, ou seja, o candidato vai ser cadastrado no RENASC, um Registro Nacional dos Condutores Habilitado. E também pagar todas as taxas, DUDA, clínica, autoescola, e se quiser incluir que exerce atividade remunerada, vai vir escrito lá na sua carteira lá atrás, EAR, vai pagar um pouquinho mais caro na clínica. Mas para que serve esse exerce atividade remunerada? Para que serve isso? Muito simples. Se você pretende trabalhar de forma remunerada com a sua carteira de habilitação, ou seja, você vai dirigir, vai trabalhar como táxi, trabalhar com aplicativo ou qualquer outro trabalho que você desempenha ali a função de motorista, você tem que ter esse EAR atrás na sua carteira, o exerce atividade remunerada, senão você não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Entendeu? O candidato deverá seguir a seguinte ordem. São 6 etapas até a tão sonhada habilitação. Primeiro é a avaliação psicológica. Segundo, o exame de aptidão física e mental, tá? Também. Terceiro, o curso teórico, composto por 45 horas, sendo que são 18 horas de legislação de trânsito, 16 horas de direção defensiva, 4 horas de noções de primeiros socorros, 4 horas de noções de proteção ao meio ambiente e de convívio social no trânsito e de 3 horas de noção de funcionamento do veículo de 2 ou mais rodas. Para a categoria ACC, tá? Eu falo categoria porque na verdade ela não é uma categoria, Ela é para dirigir aqueles veículos
não posso nem falar que é motocicleta, é um ciclomotor de até 50 cilindradas, tá? Só é exigido 20 horas, que nelas estão ali elencados 7 horas de legislação de trânsito, tá? 10 horas de direção defensiva, 1 hora de primeiros socorros, tá? E 1 hora de convívio social e 1 hora de funcionamento do veículo de 2 ou mais rodas, tá? Quarto, é um exame teórico técnico, ou seja, a prova técnica. Depois que você faz as 45 horas aulas na autoescola, você vai passar por uma prova técnica, tá? Lá no Detran, o Detran que você escolheu para fazer essa prova. E você vai ter 30 questões para responder em no máximo 60 minutos, sendo que você tem que acertar no mínimo 70% das questões. Ou seja, você tem que acertar 70%, você tem que acertar 21 questões, tá? Então é bem tranquilo a prova, tá? Bem tranquilo. Com 21 você passa tranquilo. O quinto é o curso de prática de direção veicular, de 20 horas aulas, de 50 minutos, sendo que será obrigado pelo menos 1 hora aula, tá? 1 hora aula noturna. A partir das 18 horas, o Detran já começa a computar como aula noturna, tá? E o sexto, tá? A sexta etapa é o exame de baliza, tá? É o exame de prática de direção veicular, não só baliza, né? Mas você vai pegar, vai dar uma volta com o veículo, faz um percurso. Antes disso, você vai fazer uma baliza. Você tem 3 minutos para colocar o carro dentro da baliza. Para tirar o carro da baliza não tem tempo, só para colocar, tá? Mas o bizu ali é não ficar nervoso, tá? É ficar bem tranquilo, relaxar, fazer tudo que o seu instrutor ali te explicou, que você vai se dar bem na prova ali. 3 minutos para entrar na baliza, não tem tempo para sair e dar uma voltinha, fazer um percurso, né? Não esquecer, ligar seta, essas coisinhas assim, olhar para fora. Isso aí o seu instrutor vai treinar com você. O candidato que for aprovado no exame teórico, tá? Ele vai receber a licença para aprendizagem de direção veicular, ou simplesmente a LAVD, né? A LADV, LAVD. Tem uma coisa também, se você for flagrado por alguma fiscalização do Detran treinando sem a LADV, você vai ficar suspenso por 6 meses, tá? Então, toda vez que você for treinar o prático, ir para a rua para treinar, você tem que estar com a sua LADV, senão você fica suspenso. Outra coisa também, a resolução 543 de 11 de julho de 2015, ela dizia que só poderia fazer a prova prática se cumprisse 5 horas aulas de simulador de direção veicular, sendo que uma teria que ser noturna, tá? É aquele simuladinho, se ficar jogando videogame ali, tá? Então, o que você prefere? Ir para a rua, viver o trânsito real, ou você ficar ali dentro de uma cabinezinha ali, com um monitor na sua frente, uma televisão, um volante, os pedais, e você ali treinando ali sem aquela emoção real de estar na rua. Tá? Então, mas aí veio a resolução 778, tá? Que ela é de 13/6/2019, que passou a vigorar em 13/9/2019, ou seja, 90 dias após ela ter sido publicada, e revogou a 543, tá? Passando a ter menos horas aulas, tá? Que era 25 horas aulas, passou para 20, e também de 5 horas aulas noturna, passou para simplesmente uma aula noturna, tá? E já no caso da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, o candidato não é obrigado a cumprir as horas teóricas e nem as práticas, desde quando ele faz o processo ali. Por exemplo, ele fez o processo para adquirir a sua ACC.
Então, dentro de 12 meses, ele não é obrigado a fazer a aula prática e nem teórica. Ele pode ir direto para a prova. Sendo que, se ele for reprovado lá na prova prática, ele vai ter que fazer os treinos práticos, tá? Da autoescola. Então, é assim, você pode ir direto, mas se for reprovado, vai ter que fazer a prova, tá? Aprovado no exame prático, você receberá a PPD, tá? Que ela é válida por 1 ano e você não poderá cometer nenhuma infração grave ou gravíssima e nem ser reincidente em infração média, tá? E o que acontece se eu tiver várias infrações leves? Bom, aí o Código de Trânsito ele não fala sobre isso. Ele só fala média e grave e gravíssima. Na grave e gravíssima é simplesmente tomar umazinha multa, já era. E o que pode acontecer se eu tomar uma multa grave, gravíssima ou ser reincidente numa média? A minha PPD vai para o espaço, já era. Eu vou ter que fazer o processo todo de novo, tudo de novo, aquelas 45 horas aulas na autoescola, mais as 20 horas aulas lá na prática. E detalhe, vai fazer a prova teórica de novo e fazer a prova prática de novo. É como se você estivesse tirando a habilitação novamente, tá? Porque você não passou, vai ter que fazer tudo de novo. Outra coisa também, que eu acabei não falando para vocês, você pode tirar cumulativamente as duas categorias. Você pode tirar a ACC junto com a B, ou você pode tirar a A junto com a B, tá? Pode fazer o processo os dois juntos. Sendo que tem um problema. Que problema é esse, professor? Se você foi fazer a prova de motocicleta, por exemplo, ou de ciclomotor, e passou, aí você vai marcar a prova do veículo de 4 rodas, né, do carro, e chega lá, você for reprovado, você não pega a sua habilitação até você cumprir essa deficiência de não ter passado na prova lá. Você tem que passar na prova prática. Então vai ter que treinar mais um pouquinho e fazer a prova prática de carro de novo. Ou, se você quiser, não quero fazer carro. Ou se você passou no carro e não passou na moto, ou vice-versa. Não quero fazer na que eu fiquei reprovada, não quero fazer de novo. Você vai ter que pedir desvinculamento daquela categoria que você não passou, e aí você vai poder retirar lá a habilitação só daquela que você passou. E se porventura, professor, eu comecei a fazer autoescola, tá? Comecei na autoescola lá a fazer, me matriculei, já fiz tudo, já fiz os exames, tudo, já estou na aula teórica. Mas aí eu me arrependi, eu quero incluir moto agora, eu posso? Não, só depois de 12 meses, tá? Só depois de 12 meses que você vai poder incluir moto. Ou você tira as duas juntas, ou só depois de 12 meses, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor para vocês, tá? Peço novamente que vocês sigam o canal, curta o vídeo, tá? Que o mais importante não é só as curtidas. Não vou mentir para vocês, a curtida é importante, mas o mais importante é dividir conhecimento com vocês, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.